Irmãos, hoje fui tomar um sorvete com a minha sobrinha, juntamente com a minha esposa. Obrigado, Kézia. Beijo, obrigado por ter pago sorvete, seu tio. Veja, enquanto nós estávamos ali tomando sorvete, nós começamos a falar sobre a palavra de Deus e nós falamos sobre aquelas pessoas que têm colocado a Bíblia embaixo do braço, mas elas não têm guardado a palavra de Deus no seu coração. O salmista vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Veja, muitas pessoas hoje em dia têm colocado uma Bíblia debaixo do braço, mas verdadeiramente não têm guardado ela no seu coração. Veja, tem uma palavra que está em Mateus, no capítulo 13, no verso 15, que diz assim, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ouve a voz de Deus toda vez que você vai à igreja? Você ouve Deus falar toda vez que você lê a Bíblia? Você sente a presença de Deus toda vez que você está orando? É muito triste o que eu vou falar agora, irmãos, mas hoje em dia, muitas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus. Elas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Muitos não conseguem ouvir o Espírito Santo falar no seu coração. Nessa passagem de Mateus, no capítulo 13, no verso 15, Jesus revela o principal motivo por que as pessoas não escutam a voz de Deus. Ele diz assim, porque ouvem de mau grado e fecham os seus olhos. Mas então, o que seria ouvir de mau grado? É quando você não dá a devida atenção. Por exemplo, imagina você conversar com alguém que fica o tempo todo de cabeça baixa digitando no celular. Por mais que essa pessoa ela esteja te ouvindo, ela não está te dando a devida atenção. Isso é ouvir de mau grado. Quer ver outro exemplo que acontece muito quando a pessoa fala com você, mas ela fica olhando para baixo? Você já passou por essa situação? Você está falando e a pessoa está olhando para baixo? E Jesus ele estava dizendo que esse é o principal motivo de não ouvir a voz de Deus. E não é só isso, ele diz assim também, fecharam os seus olhos. O que seria fechar os olhos? Eu vou te explicar o que Jesus estava querendo dizer com isso. Sabe o que Jesus está querendo falar? É quando você não deixa a palavra de Deus entrar na sua vida. Porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. E se eu não me engano, eu acho que está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 22, que diz que a candeia do corpo são os olhos. Aí vai continuar dizendo assim, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E tem muitas pessoas que não têm dado a devida atenção à palavra do Senhor. Elas literalmente fecharam os seus olhos e não deixaram a palavra entrar no seu coração. Aí Jesus, ele vai e explica, ele diz assim, é por isso que não há conversão. Porque assim eles não entenderam com o coração, não se converteram e eu não os curo. Você está conseguindo entender? Só que a coisa, meus irmãos, é muito pior do que parece. Em Mateus, no capítulo 3, no verso 10, os discípulos perguntaram assim para Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Aí Jesus vai responder para eles assim, porque não lhes é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Como assim, presbítero Alexandre? Quer dizer que uns podem e outros não? Qual é o critério para isso? Veja, a resposta está nos próximos versículos de Mateus. Vai dizer assim, porque aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Mas nossa, presbítero Alexandre, Jesus parece tão cruel falando desse jeito.
Mas não, irmãos. A Bíblia diz que não se lança pérola aos porcos. Por isso, quando você não está dando a devida atenção à palavra de Deus, quando você não está disposto a abrir os olhos para a verdade do Evangelho de Cristo, então a palavra do Senhor será sempre um enigma para você. É como as parábolas que parecem histórias bem legais para você, mas que você nunca vai saber o significado delas. Sabe por quê? Porque você não se esforça para ouvir, nem abre os seus olhos para entender. E para quem não valoriza a palavra de Deus, o Senhor Jesus faz questão de falar apenas por parábolas. E essa é uma coisa terrível, irmãos. Essa é a consequência de não dar atenção e não ouvir a palavra de Deus. Por isso, hoje em dia, muitos não conseguem ouvir Deus falar. E menos ainda sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque não dão valor suficiente à Bíblia. Não valorizam os servos do Senhor que pregam e ensinam a sua palavra. As pessoas desprezam os seus pastores e a palavra de Deus como um todo. Só que tem um porém, irmãos, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, a esses os mistérios do Senhor são revelados. Eles se tornam filhos de Deus e recebem a certeza da salvação e jamais sairão da presença do Senhor. E eu termino te deixando uma reflexão. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sentido a presença do Espírito Santo? Deus abençoe o seu dia.